Após empate no Clássico Grenal do último sábado, o técnico Roger Machado busca alternativas e fará mudanças no time do Inter para encarar o Nacional amanhã 9h30 da noite no estádio Beira-Rio pela Copa Libertadores da América. A arbitragem definida para essa partida, promessa de casa cheia em noite de Copa, e eu te conto também por que uma joia da base não está sendo relacionada e desce para jogar no Sub-20. Te conto tudo isso em detalhes aqui nesse conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional, aqui no canal do Lucas Fontes. Eu te trago informações do Clube do Povo, véspera de jogo importante pela Copa Libertadores da América, mas antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e já deixe o teu like aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo aqui tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Então clica aqui embaixo no link que está na descrição, já faz o teu pedido, os produtos são 100% naturais. Gente, o técnico Roger Machado, em sua entrevista coletiva após o Clássico Grenal, ele fez alguns esclarecimentos e ele também confirmou mudanças no time para encarar o Nacional amanhã pela Libertadores, tá? Ele foi perguntado sobre as escolhas por Agustín Rodel e Vitinho, ainda no time titular do Internacional, principalmente o uruguaio, né, zagueiro do Inter, que vinha jogando desde a lesão do Juninho lá no jogo do Bahia. E ele esclareceu que o Vitor Gabriel e o Juninho retornaram na semana passada, fizeram 2 treinos e não tinham carga suficiente de treinamentos para que pudessem começar o Clássico. Viraram apenas opções no banco de reservas, tanto que o Kaique Rocha acabou sobrando e o Cleiton Sampaio também. Entretanto, o Roger meio que confirmou que o Vitor Gabriel volta ao time amanhã, na terça-feira, e deixou no ar também a questão do ataque, tá? Pode ser sim que o Bruno Tabata comece o jogo, eu ainda estou com um pouco de dúvida em relação a isso, se seria ele ou o Gabriel Carvalho. Os dois mudaram o time do Inter no segundo tempo do Grenal, jogaram muito bem na minha concepção. O Tabata que fez um jogo ruim contra o Palmeiras na quarta-feira. Mas a gente pode projetar o Inter da seguinte maneira: o Antony no gol, Brian Aguirre, Vitão do lado direito, o Vitor Gabriel do lado esquerdo e o Bernabé fechando a linha de defesa, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick, na frente Wesley, o Tabata e o Ener Valencia. Aí deixa essa dúvida, né, entre Tabata e Gabriel Carvalho, que seriam meia ponta, como o Roger gosta de dizer. Não é um ponta, não é um extremo, aquele né, que joga lá colado na linha lateral, é aquele jogador que consegue construir um pouco mais pelo meio também, dando liberdade para os laterais, assim como o Bruno Tabata e o Gabriel Carvalho revezaram nessa função no ano passado. Ainda assim, quando não tinha o Vitinho, não tinha Carboneiro no time, era o Wesley de um lado e um dos dois no outro. Quando terminou o ano, era o Bruno Tabata o titular do Internacional, e aí depois ele acabou se lesionando e estreou na temporada diante do Fortaleza. Então eu tô apostando no Inter mais ou menos assim, tá? A arbitragem do jogo fica por conta do Alexis Herrera, ele que é da Venezuela, auxiliado por Lubin Torrealba, que é da Venezuela também, e o Anthony Garcia. E o VAR é o Yorman Delgado. Todos eles são da Venezuela. A arbitragem confirmada para essa partida tão importante para o Inter. O Inter é o primeiro colocado do seu grupo, o grupo F, tem 4 pontos conquistados. O Bahia também tem 4 pontos, mas o Inter tem saldo maior que o do Bahia. O Inter tem 3 gols de saldo e o Bahia tem apenas 1 gol, que inclusive foi no jogo que faz a diferença para o Bahia, justamente a vitória fora de casa diante desse mesmo Nacional lá em Montevidéu, né, que foi um golaço marcado, se não me engano, pelo Eric Pulga, da equipe do Bahia. E aí o Inter recebe o Nacional amanhã, uma equipe muito fragilizada, que até então não mostrou que veio na Copa Libertadores. Muita gente se fala que é o saco de pancada do grupo, mas por falar em pancada, a gente nunca tem jogo fácil contra o Nacional, é sempre um jogo muito pegado, fisicamente falando, né, o Uruguai a gente sabe como é que é. A última vez que ambos se enfrentaram, foi na Copa Libertadores de 2023, em que o Internacional foi até a semifinal e encontrou o Nacional na fase de grupos. Foi 1-1 jogando em Montevidéu e 2-2 jogando no estádio Beira-Rio. O Nacional que tinha o Sérgio Rocher, né, na sua equipe, ele inclusive era capitão do Nacional, ele que viria depois para o Inter para terminar aquela competição como titular do Internacional, ele que foi muito importante nas oitavas diante do River Plate. Gurizada, a gente tem algumas coisas mais para falar aqui, começando pelo público desse jogo, tá? O Inter confirmou agora há pouco que até então, momento que eu estou gravando esse conteúdo, 30 mil colorados confirmaram presença para essa grande partida.
A gente sabe que tem uma sequência grande de jogos, muitos jogos em casa em sequência, jogos todos eles importantes, tá? O valor do ingresso não é o valor dos mais acessíveis, então a gente não pode... Eu não diria que vai ter mais de 40 mil no Beira-Rio, tá? Talvez uns 41 mil no máximo, assim, porque um jogo atrás do outro, o ingresso não tá barato, mas 30 mil confirmados até então, a gente sabe que pelo menos uns 35 a gente vai ter, tá? Então ficam entre 35 e 41 mil por aí. Acho que muito difícil ter recorde de público no Beira-Rio amanhã, justamente por conta dessa sequência de jogos e também pelo valor dos ingressos que estão sendo vendidos lá no Mundo Colorado. Então quem ainda não comprou e tem condições de ir ao jogo, acessa o Mundo Colorado, que lá tem ingresso para Inter e Nacional do Uruguai. Para fechar, gente, queria falar sobre Ricardo Matias, tá? É um centroavante promessa do time do Internacional, ele que empilhava gol na base, foi campeão sul-americano sub-20 no começo do ano, junto com o Gustavo Prado, inclusive. Mas o Luca vem ficando à frente do Ricardo Matias na hierarquia do time do Inter, no plantel dos atacantes, digamos assim. Tem Valência, Borré e Luca, tá? O Matias, ele tá treinando no profissional, ele não desceu definitivamente para a base. Ele está treinando todos os dias com o time profissional do Inter, mas ele está descendo para a base para jogar e não ficar sem ritmo de jogo. Inclusive, já falei disso aqui em algum momento, tá? Em relação a ele e também o Gustavo Prado, o Iago Noal, o Bernardo Jacob. Só que, seguinte, a questão é, o Ricardo Matias não vem treinando bem. Aí que tá a preocupação. Não é simplesmente uma escolha pelo Luca, tá? O Roger gosta muito do Luca. O Luca faz grandes treinamentos. E o Ricardo Matias, pelo contrário, não vem desempenhando um bom papel aí nos treinamentos. Por isso que ele acaba sobrando do banco e jogando com a equipe sub-20, o Brasileirão da categoria. Então, para quem pergunta por que o Ricardo Matias não é relacionado, por que o Ricardo Matias isso, o Ricardo Matias aquilo, até pelo próprio Gustavo Prado, que o Roger disse que não tem como relacionar todo mundo, chegaram reforços depois do gauchão e não consegue colocar todo mundo no banco, os guris foram treinar com jogar com sub-20 para ganhar ritmo. Mas o caso específico do Ricardo Matias, o relato que se tem é que ele não faz bons treinamentos que justifiquem ele ficar no banco de reservas com os profissionais. Então, se chegaram até aqui, peço que deixem o likezinho de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Amanhã, 10 horas, tem o Café com Fontes. Vamos projetar Internacional e Nacional do Uruguai. Eu, Leila e o Fontes. Então, eu vejo vocês amanhã. Tchau!